te dar ao vivo, tá? Se você tiver um link aí depois, você me manda, tá? Ao vivo, copia vídeo, link, agora vou te mandar mais um instantezinho, start. Você testa, tá? Entra no link. Colar, tá aqui. Você está mandando o link do YouTube? WhatsApp. Mandei o link do YouTube. Beleza? Resolveu do Face. Beleza, então vamos lá. Tá online, mais um instantezinho aqui que eu vou estar no. Vou fazer aqui. Fale alguma coisa. Gente, a gente já vai entrar, segura a onda. Beleza, pessoal, daqui a pouco nós já vamos entrar aqui, só estamos fazendo técnicas. uns leves detalhitos, mas em breve já estaremos vendo aqui. Esse aqui. Já tá. Esse aqui. 8 segundos de delay. Manda um link pra mim mandar pra Sheila. Vamos lá, peraí. Chave. Alguém aqui já mandou uma mensagem, deixa eu ver aqui. Vamos de novo. Daqui a pouco entrou o bando aí. Toca Raul. É verdade. Transmissão. Facebook. Teste. Aplicar. Ok. Iniciar a transmissão. Copia a chave. Copia a chave stream. Assim. Chave de stream. Aí não. Copia a chave. Beleza. Tem gente falando aí. Já tem gente falando. Teste. Aplicar. Ok. Iniciar. Iniciar. Aham. Aqui. Conectando ao vivo no Face. Mais um instante. Ok. Uma coisa que eu acho interessante, né, Moreno? Hum. É o povo que tem mania de ligar pra você no meio da live, né? Bora lá, vou começar já. Vamos lá, solta o som. Quando cheguei. Não. Sim. Bom, gente, Deixa eu tocar. é meio comecinho mesmo. Quebrando nas ideias. Esse é o início da gente mesmo. No canal Quebrando nas Ideias hoje, Moreno Batemarca entrevistando aí. Ângelo Sartori, Nós falaremos hoje com uma pessoa chamada... Miguel Vendite, historiador, Isso, e o tema de hoje será... maçonaria. Seja bem-vindo, Miguel. Faça a Aê! Opa! Olha lá. Beleza? Entra aí. Obrigado. Seja bem-vindo. Olha, vamos Entra sentar aí. mesmo. Esse aqui é Miguel Vendite, historiador. Né? E nós vamos falar do tema, mesmo a gente falando do tema qualquer? Maçonaria E? e semelhanças a outras religiões, como o mormonismo e outras religiões, né? Pelo fato do Miguel Vendite também ser mormon e é maçom, nós vamos fazer um paradoxo sobre a maçonaria referente às religiões e assim por diante e as nossas dúvidas que nós temos. Venha participar. Moreno Batemarco é um canal. No Quebrando nas Ideias no YouTube e no Facebook.
falem as suas perguntas e ao vivo nós vamos responder. Está iniciando, né? O Miguel, né? Vamos Isso. tudo. Ele vai começar contando para nós um pouquinho da história dele. Vamos lá, Miguel. Muito bem. Quem é o Miguel Venditti? Bom, sou um ítalo brasileiro. Não posso deixar de ter orgulho da minha origem. Não, é o nome, né? Eu nasci aqui no Inclusive Brasil. tem 3 aqui hoje, né? Pois é. Watermark, Sartori e Venditti. Já pensou, vai ter uma máfia já. Mas tirando a brincadeira à parte, eu sou casado, minha esposa chama-se Sheila, tenho 2 filhos de 21 e 20 anos. Eles estão cumprindo missão na minha religião, que nós somos mormons. Sou advogado, né, de profissão, corretor de imóveis, faço administração de bens. Cumpri missão dentro da minha religião também, fiz missão no Faz obras sociais. Faço obras sociais quando nos permitem, né? Porque hoje está difícil, Com mas. certeza. Né? Sou maçom desde 2010, né? Já tenho algumas escaladas dentro da maçonaria, alguns anos lá. Que mais? Beleza, enquanto isso, Tá bom já. Rodrigo Coutinho. Boa noite, Rodrigo Coutinho. Grande Ele falou, abraço, Rodrigo. bora lá, então vamos lá. Venha participar, faça suas perguntas e participe de nós, né? Grandes nomes, sim, Rodrigo. Então, e aí, uma coisa que a gente sempre pensa aqui no canal e gera muitas dúvidas, o que é a maçonaria, né? Depois nós vamos falar um pouco do mormonismo, mas a maçonaria, na sua visão, como você é maçom, o que é a maçonaria hoje? Ou o que foi a maçonaria? Como é isso? A maçonaria é uma associação de homens, né, que tem afinidades e tem propósito de buscar conhecimento, ajudar a si próprio, de desenvolver seu conhecimento, sua cultura, que tenha ampliar a bagagem moral, ampliar a sua bagagem de princípios éticos, né? Então os maçons se reúnem com esse propósito. E a maçonaria tem a finalidade de gerar bem-estar à sociedade, ter uma sociedade mais ampla, mais igualitária, né, de proporcionar a filantropia, né, de ajudar as pessoas. Então a maçonaria trabalha mesmo voltada em 2 tipos de filantropia. O próprio membro o conhecimento. e as pessoas Sim. em sua volta, isso trazendo com que as pessoas, que o maçom se torne uma ótima pessoa para a sociedade. Ela é uma escola, né, de pensamentos filosóficos. Através disso faz com que o indivíduo pense mais, reflita mais. Que é a grande diferença hoje em dia, né? As pessoas hoje em dia não querem que você pense. Não leem, não estudam, não pesquisam, tiram conclusões precipitadas, Rápidas, né? preconceituosas, enfim, né? Tiram ideias Eles rápidas. veem pedaços da verdade e acham que aquilo é tudo. Aquilo é Então tudo, a maçonaria faz com que você pense mais, reflita mais, descubra mais. Então ela estimula os seus membros a abrirem seus horizontes de conhecimento. Se o indivíduo cresce com moral, com princípios, com conhecimento, ele se torna uma pessoa melhor para servir a outras pessoas. Bacana. Né? Então, buscar ajudar, incentivar as pessoas. Se eu tenho uma formação, um conhecimento melhor, eu posso te orientar, posso te ajudar. Financeiramente, eu posso buscar recursos através de alguma instituição, mostrar caminhos que você possa se tornar, tenha um alcance de um bem-estar financeiro, né? Porque às vezes uma indicação de um médico, uma indicação de alguém que possa... Então, tentar melhorar o nosso convívio como seres humanos. Porque existe um místico, né? Sim, existe muito místico. O Moreno estava falando essa semana, Miguel, uma coisa espetacular comigo. Ele falou, eu achei espetacular essa frase, chama a anticultura. Exatamente. Então a anticultura, ela saboteia o indivíduo, né? O quê? Sabotear, do velho sabotagem. É tipo como saborear diferente. Ele saboteia, saboreia. E ela saboteia o indivíduo e a pessoa não fica culto, não procura o conhecimento da verdade. Parece que isso é proposital. Existe uma coisa muito mística na maçonaria, filmes, não sei o quê, assim também como no mormonismo, assim como outras religiões que as pessoas não buscam isso, né? Mas como nasceu a maçonaria?
Aí é uma pergunta bem complexa, porque existem muitos historiadores que buscam saber. Na sua visão? Olha, a minha visão, ela foi crescendo ao longo dos anos, dos milênios aí, porque tem alguns historiadores que a maioria predominante diz que partiu no tempo do rei Salomão, porque existiam várias maneiras existia um ritual de adoração, né? E dentro desses rituais de adoração, dentro dos construtores dos templos, né, existiam organizações. Dentro disso eles foi se formando. Essa é uma grande corrente. Mas existem alguns que vão mais para trás ainda, que parte dos egípcios, outros. Então não tem um consenso a respeito da origem dela. Agora, assim, oficialmente, em 1717, que foi documentado como uma instituição. Então, a partir dali, ela passou a ser uma instituição organizada, legalmente reconhecida, principalmente lá na Inglaterra, onde surgiu essa formalização. Legal. Existiam alguns grupos de filósofos, grupos de homens instruídos, homens de grandes influências que já se organizavam, tentando, que é da época do renascentismo, né, onde tudo começou a questionar as formas, a beleza, questionar a forma de política dos reis, enfim, então nesse período aí, esses indivíduos que eram bem proeminentes na época, então eles começavam a se organizar. Então, partindo dali, alguns homens muito instruídos começaram a formalizar esse corpo que hoje é. Eles tinham alguma história, eles tinham conhecimento do passado, que vinham trazendo. Trouxe do passado e depois em 1700 tinha muita coisa que vinham sendo agregadas. Por isso que a maçonaria, ela vai agregando, como ela incentiva a busca da verdade, busca de conhecimento. Sim. E se tem o conhecimento, então agrega. Tudo que agrega. Então tem vários braços. Ou tem uma central. E essa central se distribui. Como assim, central? Por exemplo, existe o pessoal lá na Inglaterra, é a central. Sim. Aí aqui no Brasil é um braço que pensa diferente, como algumas religiões acontecem. Por ela ser uma associação de homens, ela tem uma estrutura, ela precisa ter uma organização, ela tem uma legislação, ela obedece leis. Cada país que ela está, ela obedece às leis do país. Né, a sua constituição, o seu regulamento. E a própria maçonaria existe a sua constituição para que haja uma ordem. Né? Sem ordem, sem regras, sem leis, vira uma... Né, ela subsiste, né? Ela acaba deixando de existir, porque cada um puxa um lado e acabou. Lembrando então, que... lá na Inglaterra, lá na Inglaterra é onde centraliza a base, a coluna jurídica, a base legal, onde todas elas seguem esses mesmos princípios. Então, vai ser sempre assim, eu vou tá interferindo. Beleza. Cesostre Guimarães de Oliveira, parabéns a vocês do Quebrando nas Ideias, pelo convite feito ao Miguel Venditti, é um grande mormon maçom. Christian Luz, Miguel Venditti, meu cunhado, show de bola. Christian, Kiko, legal, gente. Garantido um churrasco no domingo. Beleza, façam perguntas aqui, venham participar. E todos os outros também. Beleza? Continuando? Aí a coluna cervical fica na Inglaterra. Pode-se dizer assim, isso. Tem na Inglaterra, tem nos Estados Unidos. Sim, também, sim, mas a estrutura mais antiga, teoricamente, seria na Inglaterra. Aí depois vocês migraram para outros países. Aí alguns membros, que a gente tem a história, né, das migrações, das colonizações, né, da Inglaterra, então partiram entre os colonizadores dos Estados Unidos, alguns que eram maçons, tanto que nos Estados Unidos a Constituição americana, né, os constituintes lá, a maioria inteiro, né, a maioria desenho de Washington. Então teve uma grande influência nos Estados Unidos de princípios, de mentalidade maçônica, né, moral, social, aquilo que a maçonaria busca trazer para a humanidade. Então isso foi aqui no Brasil também teve alguns que vieram para cá, então quer dizer, a maçonaria foi os membros da maçonaria da Inglaterra, da França, aquele centro, elas foram se expandindo pelo mundo e eles foram tentando se organizar aqui também. Então eles pediam filiações, regulamentações com autorizações da Inglaterra. Em suma, é isso que foi acontecendo, né? A maçonaria, os membros que fazem a maçonaria, né? Então a maçonaria tem sua estrutura, ela não existe em si, fisicamente, né? Como qualquer empresa, qualquer instituição. Qualquer religião, né?
religião. Eu tenho uma curiosidade, Então, Miguel, e para vocês, maçonaria. O que é maçonaria? Qual é o significado do nome? O mormonismo, por exemplo, mormon. Fala pra gente assim, o significado da palavra em si, como uma origem de um nome, né? Palmeiras eu sei, né? A maçonaria, ela tem uma origem de maçom, que é de francês, né? Maçom é pedreiro. Então, maçom pedreiro que é aquele que constrói. Aí vem uma parte histórica que acho que não interessa nesse momento, mas a palavra em si é isso. Pedreiro no sentido de construtores sociais. A maçonaria tem a especulativa, que é o que vivemos hoje. O que é especulativa? Que é a questão de simbolismos, de filosofias. Existiu a maçonaria operativa, que era aqueles construtores, né? Aqueles operários que construíam as catedrais, construíam aqueles grandes castelos, né? Tem alguns muito emblemáticos aí. Então, por isso que vem esse maçom, né? O mormonismo, a palavra mormon, né? As pessoas... Um apelido, né? Se tornou um apelido, uma identificação para aqueles que seguem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Que seguem, não perseguem, né? Que seguem. A controvérsia. Muito bom. Que seguem, a Igreja de Jesus, que seguem os princípios e são filiados, são batizados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E Mormon, na verdade, é um personagem antigo, né? Que teve a incumbência de manter os registros do seu povo, das experiências espirituais com o seu Deus, e onde esse livro tem o nome de O Livro de Mormon. Né? O Livro de Mormon é uma homenagem a esse trabalho dele fazer esse grande compilamento, de compilar os registros e formar... assim como a Bíblia, né? A Bíblia é um compilamento, né, de vários livros pela origem à Bíblia. Né? Pelo trabalho dele foi feito homenagem a ele, né? Colocado no Livro de Mormon, e por ter a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, que esse é o nome, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é um nome comprido, mas é este o nome. Ela tem este livro, juntamente com a Bíblia, que os mormons creem, os Santos dos Últimos Dias, segue de Gênesis a Apocalipse, não tem partes diferentes. E o Livro de Mormon, por seguir o Livro de Mormon, as pessoas deram esse apelido. E tem a doutrina mormon, que ficou do mormonismo. Então, o maçom seria um apelido ou não? Não, já é o mormon. Já entrando nessa brincadeira, onde entra o bode nisso? Vamos começar por aí então. O bode seria um adjetivo. Já é um apelido. Como é que foi? Bodão acho que seria eu, né? Então. Eu já estou no caminho aqui. É uma parte interessante essa, porque no Velho Testamento, se a gente pesquisar lá, os antigos, eles tomavam o bode, os judeus lá na época, os hebreus na época, eles falavam os seus segredos, falavam os seus pecados para o bode. E lançavam o bode para o deserto, né? Então o bode não fala. Então era um bom ouvinte. Se é um bom ouvinte, ele não fala, então por essa representação que diz que o maçom, ele é um bom ouvinte. Aquele segredo que foi dado a ele, foi declarado a ele jamais vai revelar. Então por isso ficou essa comparação aí, de bode. Então, mas na verdade ela não tem especificamente nada referente à maçonaria. Existe várias ficções, aquele negócio do bode, o pessoal acha que o bode é uma coisa adoração normal, o cara vai lá, eu já comi churrasco de carne de bode, também, muito bom. E o pessoal fala que tem sacrifício lá, O sacrifício lá é só da pessoa que está lá. Só do lá, tem que ir todas as reuniões lá, as reuniões tem que se participar. Agora, não se bebe sangue, isso é isso que você está falando, exatamente. Né? Não mata criança, não? Fala, bebe sangue? É uma coisa chata. Que no 33 sacrifica. Quando eu fui iniciado, falaram para minha esposa, mas por que você deixou seu marido entrar? Que lá eles fazem sacrifício humano. Mas se for uma sacrificar humano, é por mais ninguém na vida. Só que em São Paulo acho que tem mais de 20 mil, acho que uns 20 mil maçons, 200 mil, nem lembro mais qual que é o número, sei que é um número grande. Se cada maçom que for entrar matar um, haja maçom. Nossa, eu não sei que os caras onde eles arrumam essa... Mas o povo
O povo acredita nisso. Ah, não, O povo acredita que há o sacrifício de criança, porque algumas pessoas elas perseguem, né? Elas difamam. Ah, não, tentam... Né? Assim como no mormonismo, né? Tem que demonizar, ó. Quando você vai entrar lá, você vai ficar rico, e o maçom só ajuda o maçom, é verdade? Isso aí? Não, não é não, você gasta bastante, você não recebe, você gasta, você tem que levar combustível, você tem que gastar... Se doar, né? Você tem que gastar as despesas do local, né, ratear, sim, né? água, luz, aluguel, exatamente. Né, tem gastos, então a gente rateia. As pessoas, eu acho que as pessoas acreditam que essas ordens, religiões, elas vivem do nada, né? Não tem água, não tem luz, não tem papel higiênico, não tem imposto predial, não tem nada, né? Não tem material, não tem cadeira, tudo. Mas eu tenho uma pergunta interessante. É religião ou não? Não, não é uma religião. Porque a palavra religião é religar. Né? Religar. Então você vai religar ao espiritual. E na maçonaria não é uma religião. Não religa. Ela não é uma religião, né? Como eu falei, é uma escola de pensamentos filosóficos. Então, uma escola não é uma religião. No entanto, os seus membros, eles precisam professar uma crença. Então, essa tem que crença... ser cristão. Não necessariamente. Ele pode acreditar numa energia, ele precisa acreditar num ser superior. Um ser superior. E na eternidade da vida, na eternidade da alma, né? Entendi. Né? Seja uma nuvem, seja uma energia, cada um tem a sua crença. Essas são as duas coisas que se requer de um membro que se torne membro maçom. E na Igreja de Jesus Cristo? É religião ou é crença? Ou é seita? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela é uma religião, porque ela é formada, ela tem seus preceitos, tem toda ela constituída em sua forma, na sua estrutura. A seita já tem uma outra conotação. Então, gente, é o seguinte, olha... Laércio Moraes Júnior, parabéns, Vendite. Jonatas Tomás, ficar rico. Deu risada, né? Eu queria que você falasse, Japa, por que você deu risada dessa história da maçonaria ficar rico? O Japa também é membro da maçonaria. Isso, então está em aberto. Eu gostaria que você também desse sua posição, nós vamos falar aqui também. Continuando. Vamos lá. Nós estávamos falando sobre a Igreja Mórmon, se era uma religião ou não. Você falou que era uma religião. Sim. E na Igreja Mórmon também se tem o bode também na Igreja Mórmon ou não. Tem sacrifício de criança lá ou não. Apesar que tem umas crianças lá chatas, né? Chata, que dá uma nada. Tem umas crianças... Tem que chamar no canto. Vamos falar isso porque eu também sou mórmon, tá? Mas, então não tem nada disso, né? Não. Mas é uma ordem mais filantrópica, tanto o mormonismo como a maçonaria. Ambos estão... o que elas são semelhantes? O que será que dá essa semelhança na sua visão do mormonismo e a maçonaria? Deixa eu fazer uma pergunta invertida igual. Mormon ou maçom, que vantagem Maria leva? Porque assim, o que motiva alguém a fazer um negócio desse é porque ele não vai fazer autoflagelo, por exemplo, né? Ele não vai buscar se castigar. Em teoria, isso vai acrescentar alguma coisa na vida dele, na família dele, nas pessoas que estão envolvidas com ele, né? Nas experiências pessoais. Me fala um pouco sobre isso. Esse paradoxo. Ser isso por quê? Que vantagem Maria leva? A vantagem para entrar na maçonaria precisa ter um perfil. Esse perfil é justamente esse, a pessoa que busca um conhecimento, que busca ampliar a sua razão, que busca desenvolver seu intelecto. Há aqueles que isso não é importante, viver a vida dia a dia, né? Mas tem aqueles que buscam mais do que saber mais as coisas. Então isso faz com que a pessoa busque a maçonaria busca esses tipos de indivíduos também, porque agrega. Aquilo que eu tenho de informação, da minha crença, por exemplo, agrega aos membros da minha loja, né, do meu grupo. Porque os meus princípios e valores podem trazer algum conhecimento a você, ao meu companheiro que está lá. Então esse conjunto de troca de informações, troca de conhecimento, amplia a nossa capacidade de reflexão, amplia nosso poder de decisão entre o certo e o errado. Nos traz um pouco de luz, né? Nos traz luz. Então, aos indivíduos que buscam esse esclarecimento, então a maçonaria atrai, não é? Tanto
tanto um quanto o outro. Tá? É importante para a maçonaria ter esse tipo de indivíduo, porque vai agregar. E na igreja mórmon também. E a igreja mórmon, isso também faz parte. A igreja mórmon, por ser religião, faz com que o indivíduo se aproxime de Deus, se aproxime dentro das suas práticas, Uma dentro coisa dos supre a ensinamentos. outra. Então, o que Não acontece? só a igreja mórmon, mas as demais igrejas supre as necessidades. A busca do religioso é essa. Né? Tem aqueles que não creem, não são dados ao desenvolvimento espiritual, eles são mais materialistas, são mais individualistas, buscam o dia a dia. Então, cada homem tem uma sua característica. Aqueles que buscam se aproximar de Deus, no caso que eu sou mórmon, isso me faz com que eu me aproxime mais do meu Deus, que me traz um pouco alívio às minhas aflições, que me traz um pouco mais alento às minhas imperfeições, o ser humano ele é muito instável, então ele busca sempre algo, e a religião traz um pouco dessa estabilidade. Então a maçonaria e o mormonismo, elas andam um lado nesse sentido, né, de proporcionar um crescimento, bem-estar, uma segurança emocional, moral. Só que a maçonaria não tem esse cunho de religião. Ele ajuda a desenvolver o espiritual, você, seu espírito. Se você tem uma religião, com o conhecimento, aflora o seu lado Eu aprendi uma coisa com o mestre hindu. Não sei se eu pude... O mestre hindu, ele fala exatamente isso. Mestre Hinduísmo. Ele falava o seguinte: existe o homem religioso, que é o homem dos ritos, Sim. e existe o homem espiritual. Então esse é o equilíbrio. Isso aí. Então existe o ritual, é o cara que vai todo dia na igreja, o cara que vai todo dia na loja, o cara que faz isso que lá. E existe o espiritual que ele busca aquilo. Né? Gente, o Jonathan fica rico, né? Porque todo mundo acha que quando se entra na maçonaria, se faz um pacto com o capiroto e se fica rico. Boa questão, Japão. É o seguinte... Vocês fizeram um pacto com o capiroto? É do demônio a maçonaria? Não, Explica pra mim. Se fosse né, do capiroto, né, já seria uma religião. Já seria uma religião. Não é uma religião, então já não faz pacto com ninguém. Não faz pacto com ninguém. Então a riqueza material, ela é conquistada pelo conhecimento. À medida que a pessoa conquista conhecimento, conhece outras pessoas que ajudam a ele a desenvolver mais conhecimento, capacidades técnicas, capacidades sociais, capacidades do network. Sim. Então ele vai ampliando com o seu esforço, com o seu trabalho manual, né? Eu digo manual no sentido do trabalho pessoal, ele vai conseguir desenvolver a sua riqueza, fruto do seu trabalho. Não que falaram para minha esposa que quando eu entrava, então agora você vai ficar rica. Assim, eu fiquei sabendo que assim que você entra na maçonaria, você recebe de 20 a 50 mil reais. A Xan está esperando até hoje. Já me ofereceu Só um shiftzinho. Quem tiver nos outros canais, quem quiser fazer pergunta, está centralizado no YouTube, tá? No Quebrando nas Ideias. Tá assim, eu estou centralizando as leituras. Tem algumas outras coisas aqui que eu preciso ler. Então, Elder Wanderson. Muito bom, mano, Vendite. O Jonathan Thomas, né, que é o Japa. Maçonaria transforma homens bons em homens melhores. Isso aí. Ponto. Sheila da Luz Vendite. Por que é mais fácil acreditar naquilo que ouvimos, mesmo que seja meio absurdo, do que buscar o que realmente é? Falo por experiência própria. Jonathan. Eu gostaria que o Miguel desse uma pincelada no que a Sheila falou. Justamente esse é o ponto principal que ela mencionou, que as pessoas acreditam naquilo e não buscam. Ela ouve alguém que tenha um pouco mais de eloquência, que tenha um pouquinho mais de destaque, e a pessoa tem um respeito por ela. O que ela disser, eles acreditam fiamente que aquilo é verdade. Que os maçons, eles fazem sacrifício, ou absurdos dos mormons. Quando eu era missionário, falaram que a gente fazia sacrifício de crianças. Então, não fazia, não? Então, as pessoas acreditam naquilo e não buscam. E é isso que faz a maçonaria, incentiva as pessoas a buscarem conhecimentos. Eles mostram os caminhos para vocês, né, para você ter a sua própria conclusão, a sua própria reflexão. Né, e dali você tirar... Né? Tem alguma pergunta aí, Moreno?
Entende? Na realidade, aquilo que o Jonathan falou é verdade. Então a maçonaria tenta transformar os homens melhor. Ponto. É isso. Só uma curiosidade, todo mundo fala que existe símbolos, sinais. O que é isso? O que seria isso na sua visão? O que é um símbolo, um sinal? Algumas pessoas veem na internet um templo maçônico e vê vários símbolos lá e falam, tá vendo? Tudo satanista. Tudo idolatria. Eu preciso dar um gancho aqui. O Jonathan falou, Sheila, exatamente isso. Mais fácil acreditar no que ouvimos. Ele diz, 20 a 50 mil por irmão. Me fala onde é a sua loja, estou precisando. E o Christian Luz, ele faz uma questão interessante, boa, muito interessante. Como é o processo de iniciação da maçonaria? Existe algum tipo de batismo ou rito? Então, vamos lá. Aí vai responder um pouco aquela sua pergunta. O ser humano, ele se comunica através de sinais, de símbolos. A nossa fala, né? A nossa expressão, tudo é um símbolo. A palavra em si ela é um símbolo. E o ser humano grava mais através de símbolos, de alegorias. Da imagem, né? A Jesus Cristo ensinava através de parábolas, que são historinhas que transmitem princípios morais. Então a maçonaria transmite seus conhecimentos através de símbolos, alegorias, né? Sinais, toques, palavras. Então ela transmite então o simbolismo, né? Ela transmite uma ideia, transmite um conceito. Assim como o mormonismo. O mormonismo, todas as religiões têm o sinal da cruz, transmite uma fé. Exatamente. Então, uma estrela de Davi, os judeus têm lá a sua representação. A bandeira do Brasil mesmo. A bandeira do Brasil é um símbolo, né, de um povo. Então os simbolismos são isso. Aquilo que se vê na loja são símbolos que remetem a um princípio, a alguma doutrina, um ensinamento que faz com que a pessoa, ao olhar, reflita sobre ele. Então o simbolismo é isso. Então na maçonaria, né, existe um rito, né, através desse rito, né, que é uma forma de transmitir, onde faz com que o iniciando, né, o candidato, ele reflita sobre a sua condição de ser humano, a sua condição ao entrar naquele grupo. Sim. Né, é como se fosse uma própria palavra fala iniciação, um início, é onde ele começa a sua jornada maçônica. Então, não é propriamente um batismo como uma religião católica ou os mormons. Que cada um tem ritos diferentes, então, né, para simbolizar o que eles querem pregar. Então tem uma forma, ele é muito rico, não dá para falar como Sim, mas existe uma forma, existe uma ritualística iniciática onde o indivíduo é introduzido à maçonaria. Não sei se era essa pergunta, se chegou a atingir a resposta. Mas então, olha, vê bem, é uma brincadeira assim. Um lance legal do Quebrando as Ideias é a gente não ter assim, ser imparciais, né? Então é só uma forma de expressão teatral, tá bom? Miguel Venditti, Bafomé. Quem é Bafomé? O bafo do Mé. É o bafo do Mé? Como que é isso aí? Aí tem uma outra. Existia um adepto ao satanismo lá, eu não lembro o nome dele, que criou essa forma aí, e por ele ter essa forma exótica lá, meio mulher, meio bode, meio um monte de coisa lá, e falaram que isso é maçônico. Não tem nada a ver com maçonaria, Bafomé, não sei nem como explicar dentro da maçonaria que seria ele. Né? Não faz nem parte, não sei nem como explicar. Eu sei que a história dele é a parte, não tem nada a ver quem é esse Bafomé. E mesmo que se fosse, algumas pessoas falaram que é o símbolo do nosso Deus maçom. Então, como não é uma igreja, não é uma religião, maçonaria, então não tem nenhum. Sim. Né? Agora, uma pergunta que normalmente o pessoal fala, quem é Gadu? Né? É verdade. Não é? Quem é Gadu? O interessante que é o G.A, G.D. Então, eu conheço uma Gadu, ela toca um som legal, faz uma música. Não. Então é uma abreviação, né, de grande arquiteto, o grande arquiteto do universo. Porque como a maçonaria não é religião e todos os homens agrega todas as religiões, todas as pessoas que têm bons princípios e bons costumes e têm essa crença no ser superior, lá na minha loja, na loja que eu frequento, tinha um judeu, que agora ele está em outra loja, ele teve que sair, tinha judeu, tem um espírita, tem eu, mais dois mormons na loja, agora só tem mais eu e mais outro agora, outro teve que sair também. Mas tem católicos, tem
né? Testemunho de Jeová, alguns lugares Tem tem. uma pergunta pessoal. Então, em respeito a toda, o meu é Deus, o seu é Maomé, o outro é Buda, para em respeito a todos esses, grande arquiteto do universo, que é o grande criador. Então, grande criador, seja qual for o nome da sua crença, da crença dos seus membros, então, em respeito a esses, né? Mas só, É assim, isso. só É isso. em teoria existe alguém maior, algum ser maior, uma divindade maior, alguém supremo, que é o tal arquiteto do universo. É isso aí. E abaixo disso é o que foi A que humanidade, né? todas as coisas existem através do que ele realizou, é É isso? isso aí. Entendeu? Que é o grande arquiteto. Então a gente tenta se aproximar dos seus conhecimentos. Tem um nome buscando- assim? Por exemplo, você chama Miguel, É. né? É exatamente justamente que eu ia falar. isso. Então, Ele é um anjo, eu sou moreno. A minha pergunta é, da onde foi tirado o arquiteto? Porque Jesus Cristo, Redentor e Salvador. Então, o arquiteto, ele construiu tudo isso. Tem que ter alguma referência para da onde veio esse nome. Né? Assim, ou não, simplesmente é legal. Vamos pôr lá Moreno Batemarco, Ângelo Sartori, que é legal. Por exemplo, no meu caso, eu sou filho descendente de italiano e minha família é da igreja metodista. E meus avós colocaram o meu nome de Ângelo, que quer dizer anjo. Só não sabemos qual lado. Ainda não sabemos qual Deixa de ser um ano. anjo. Que anjo É. esse? E o nome Sartori, a tradução é alfaiate ou construtor de armadura. Então tem uma referência. E o arquiteto em si, o grande arquiteto, qual seria essa referência? Essa é a minha dúvida. Se você sabe. Se não sabe, não tem problema, porque também não tem que saber todas as coisas. Né? Que foi atribuído esse título de grande arquiteto do universo, porque se a gente for pesquisar, analisar toda a natureza, toda a sua forma, a sua grandeza, as constelações, tudo rege uma ordem. Então, tem um princípio criador. Há um princípio criador. Sim. Então, esse princípio criador, para determinadas religiões, tem um nome, Alá, para outro é Deus, Jeová. Então, cada religião tem atribui um título, um nome, é isso. um nome para esse. Então, a maçonaria, por não ser religiões e respeitar todas as religiões de seus membros, então, grande arquiteto do universo. Se você acredita que existe um ser superior que criou um criador, então ele arquitetou, então se enquadra. É mais a palavra no verbal do que na palavra. Sim, aí dentro dos seus estudos você vai refletir que existe uma sabedoria superior à nossa. Nós temos uma inteligência. Deixa eu dar só uma alinhada. O japonês Jonathan, ele falou assim: por isso não existe a possibilidade de um ateu iniciar na ordem. Eu gostaria que você falasse sobre isso. E parece que abriu hoje um precedente, assim, um leque, não exatamente numa determinada loja, né? Ou assim, existe. Me fala como é que é isso aí? Ou existe ou não? Por ser uma escola de pensamentos filosóficos, então algumas pessoas se enquadram a ela. Às vezes tem pessoas que não têm religião, mas acreditam ou não acreditam. Então eu já ouvi, não conheci nenhum ainda no meu tempo de maçom. Eu nunca conheci alguém que se declarasse ateu, né? Mas eu já ouvi alguns momentos, algumas pessoas dizendo que já conheceram algumas pessoas que não creem. Isso em algum dado momento vai gerar algum certo conflito, porque se você pensar que a beleza está, que você se enquadrar como você não é conhecedor de todas as coisas. Sim, lógico. E que existe uma verdade universal. Se é a verdade universal, se eu não crer nisso, se eu não crer que alguma coisa foi organizada com uma certa inteligência superior, você começa a gerar um conflito. Se eu acredito somente na minha inteligência, se eu sou Deus para mim mesmo, então eu sou um Deus, eu tenho que me reconhecer que eu sou limitado. Exatamente. Eu não detenho todo o conhecimento. Exatamente. Então eu acredito que em um dado momento isso vai gerar um conflito a esse indivíduo, né? Porque ele vai ficar limitado a um questionamento maior, a uma reflexão maior das coisas.
Então, eu não posso ir além do que eu não tive contato com um maçom ou ateu. Então, no dia que eu tiver, eu poderia fazer fazer alguns questionamentos, verificar. Assim, eu, na minha visão hoje, não vejo compatibilidade de uma pessoa que não é maçom, que é maçom, que seja ateu. Quer dizer, um dia que você tiver à toa e achar um ateu e por acaso morre, então... você se resolve. O Wellington Primo, Miguel é um excelente amigo, um irmão que o Senhor me deu. O Jonathan, bela explicação. Ô irmão, ô Jonathan, tem mais alguma coisa assim que você acharia interessante, sendo também um maçom, que seria legal nós conversar? Aí, né? Também pode vir perguntar. Agora sim, todos eles, né? Aqui foi o que o Jonathan acabou de falar, mas está aberto a todos. Lembrando isso, bem lembrado, Jonathan. Vamos embora. Uma pergunta, Rosa Cruz. O que tem Rosa Cruz? Qual o sentido? Rosa Cruz seria uma ordem? Ou faz parte dos ensinamentos da maçonaria? Lá, um grau, uma coisa. Qual seria? Ela já teve um momento da história que fez parte mais presente, mais firme dentro da maçonaria. Depois de um tempo elas se separaram, e tanto que na maçonaria existem alguns graus que são chamados Rosa Cruz. Porque a Rosa Cruz ele busca desenvolver a espiritualidade, né? Desenvolver todo o sentido, né, sensorial, né, do indivíduo, né? Então a Rosa Cruz tem resumidamente é isso. Eu estou iniciando agora no grau no estudo do Rosa Cruz. Mas na maçonaria, meu grau é 18, né? E é um grau de Rosa Cruz. Sim. Que é onde você reflete sobre a sua conexão com Deus, né? Isso te dá o objetivo que vejo que nesses graus de Rosa Cruz é você expandir também esse aspecto espiritual do ser humano. E tudo é o espiritual, né? Tem espiritual, tem intelectual, tem físico, tem... Mas eu acho que o ser humano é muito complexo, o espiritual traz um intelecto um pouco mais apurado, né? Porque, como você falou, sensorial, a pessoa tem sentimentos. Através dos estudos que vocês fazem lá, também dentro da igreja, ou também qualquer religião que seja, você aflora isso, né? O intelecto é a inteligência, né? Exatamente. O homem sensível faz com... Não homem sensível no sentido... Sensível, homem sensível. Para descontrair um pouco. Mas a sensibilidade que se fala é de perceber as coisas, de discernir o certo e o errado. Discernir aquilo que é importante, aquilo que é essencial no convívio, no relacionamento. A gente tem que buscar ampliar o conhecimento. E a sensibilidade espiritual faz com que você perceba que a sua condição de ser humano ela é menor, que você é igual a alguém. Alguém pode ter mais inteligência do que eu. Ainda assim, existirá alguém que eu seja mais inteligente. Então, não há uma uniformidade. Na verdade, então, você fala assim, o cara é mais inteligente, eu não sou inteligente. Não é isso. Às vezes você desenvolve. Você desenvolve de conhecimento. E um prisma, uma visão diferente, né? Às vezes você tem uma visão melhor. Eu posso ter a humildade de saber que eu faço parte de igual a alguém. Opa, peraí, questões técnicas, pronto. Já que eu tecnicamente eu estou cuidando dessa coisa, um grande abraço aos 84 pessoas que estão participando do Moreno Batemarco, né? Eu espero que vocês curtam. Lembrando que, se houver necessidade de uma pergunta, no YouTube, Quebrando nas Ideias, estou com a parte de perguntas aí. Mas é um prazer estar com vocês, né? E nós vamos dar um shift rapidinho. O Ângelo vai anunciar a nossa próxima entrevista do Quebrando nas Ideias da próxima semana. Lembrando que nós vamos ter entrevistas inteligentes, assim. Mas o importante é a imparcialidade e a despreocupação de ter que vender uma ideia para você. Quebrando esse paradigma de que nós temos que vomitar na cabeça de vocês, tem que entrar na cabeça de vocês aquilo que a gente acha. Não, nós queremos passar ideias e conceitos, e aí o seu julgamento, a sua vida pessoal, as suas experiências do dia a dia, a gente respeita. Todas as pessoas são gente grande, elas têm a sabedoria de governar a sua própria vida. Tempo para o Ângelo, ele vai anunciar a nossa próxima... Antes disso, Eurico Lara Barcelos. Opa. Irmão,
Parabéns, irmão Vendite, TFA. TFA, né, irmão? Tá bom, pessoal. Sábado que vem, às 19 horas, nós teremos uma live com Ale Colisão. Quem é o Ale Colisão? Ele é o homem responsável pelos campeonatos de jiu-jitsu na feira do Arnold. O Arnold Schwarzenegger, ele faz umas feiras aqui em São Paulo, no Brasil todo e no mundo. E o Ale Colisão, ele é responsável por esses campeonatos aqui. Uma ótima pessoa. Vai estar aqui sábado que vem. Também vai falar sobre a obra social que as academias de jiu-jitsu estão fazendo em arrecadação de cesta básica no Brasil todo. Legal. Muito Sábado bem. que vem. Érico Laras Barcelos, parabéns, irmão Vendite. TF. Você sabe que TFA é o código, né, mano? Claro. TFA é alguma coisa assim, vem depois aqui que eu pago o churrasco, né? Ou não, ou você paga, né? Eu não vou falar o meu código meu, eu acho que não vai dar certo, né? Mas... Não, é tradição, como é? Fraternidade? É um triplo fraternal abraço. É isso. Isso aí. Põe no Google. Põe no Google, tem um monte lá, é só ver lá. Bacana, bacana. Então, acho que nós conseguimos aí atingir um pouco do objetivo dessa live, uma live inteligente. Você queria dar algumas considerações, algumas coisas? Finalizando, indo para a parte final, né, o que você diria para a gente assim, se faltou alguma coisa, ou para terminar toda essa ideia, o que você diria para alguém que tem essa curiosidade da maçonaria, do mormonismo, ou de qualquer outro tipo de busca nesse sentido, de aperfeiçoamento? Então, eu tenho uma coisa que eu acho que é interessante esclarecer, é que as pessoas acham que a maçonaria ela é secreta. Tem uma pergunta aí, viu? Que ela é secreta. A Patrícia Vale, por que tem diferença de valores para a admissão de novos membros nas lojas? Entendi. Bom, eu vou responder isso aí também. Então, a maçonaria... Bem-vinda ao Quebrando nas Ideias. Ela vai um pouco... eu vou entrar justamente nessa pergunta que ela está falando. Então, a maçonaria, ela não é secreta, ela é discreta. Que aí você fala, pô, você é discreto porque você está indo ver. Eu conversei com a minha esposa e falei que existia muito erro, muita ignorância, para falar a verdade, nesse assunto. Eu sendo mormon e sendo maçom. Eu fui muitas vezes questionado quando eu divulguei que eu era maçom. Nossa, isso não é uma compatibilidade, isso é uma outra religião, você está seguindo 2 deuses e tal. Então, eu conversando com ela, eu resolvi me expor um pouco para poder esclarecer, como aqui, nós estamos tentando esclarecer essas questões. Normalmente, os maçons eles procuram ser discretos, né? Se você for procurar num cartório, você vai fazer pesquisa, você vai encontrar lá o registro, lá, a ata de fundação, vai ter registrado lá. As lojas têm CNPJ, então o governo tem o controle da existência de lojas, pois ela não é secreta, ela não está em oculto, ela existe um estatuto, existe procedimentos legais que ela obedece, então ela é constituída formalmente. Então ela tem. Então isso tudo gera um gasto, ela tem administração, ela tem um local físico que muitas pessoas já conhecem, sua estrutura, sabe que tem lá, então não é secreta. Ela foi secreta em algum momento histórico, só para ilustrar, que na época da Segunda Guerra Mundial existiam perseguições, porque por serem pessoas que pensam, isso gerava um conflito em determinados grupos. Está parecendo um país que eu conheço. Então, pois é, então era um perigo a pessoas que pensavam. Você sabe que na União Soviética, os alemães queimaram muitos livros, porque não era importante que a população fosse instruída. Exatamente. Porque era difícil dominar pessoas que pensam. É a anticultura que o mundo anticultura. Então muitos maçons se tornaram um perigo, né? Então eles perseguiam e matavam, eles terminavam, colocavam o campo de concentração. Então os maçons tornaram-se secretos em razão disso, para preservação, só por isso. Os gastos aqui, para concluir, para explicar ali, os gastos dependem de loja, depende do grupo econômico. Eu conheço lojas de só judeus, porque eles falam a língua deles,
e o patamar econômico deles é maior. Um pouquinho maior, É só um não pouquinho muito. maior. Então eles têm outros Mas gastos, a loja né? do Japa também é só. Então, o aí Japa já- aí, nossa, é só bagaça. Aí depende, né? Pegando o Depende do gancho. nível, né? Parabéns, irmão Vendite, DP pontinhos, ZAO pontinhos, TFA. A Obrigado. Patrícia Vale, sou Herbert, com TH Vale, né? Muito bem, obrigado, irmão. Bora lá? Então, Você respondia as duas perguntas aí? eu acho que Isso aí. Ainda não, a gente entrar um pouco mais sobre a edificação do universo, O mundo essas paralelo, coisas, o mundo paralelo, física quântica, física quântica, quarta dimensão. A gente pode estender aqui, pode né? estender, né? Mas vai longe isso aí. muito bem. Muito bom. Gente, Quebrando nas Ideias é o canal. Obrigado pela participação de vocês todos. Obrigado, Obrigado pelo convite. Namorando Matemático, Anjo Satori. Isso aí. Vocês estão convidados no próximo, na próxima entrevista, no próximo canal do Quebrando nas Ideias. Contamos com vocês. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Aí que vai sair.